Fala galera, análise de Corinthians 1, América 1 pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, o Corinthians entrou num 4-1-4-1 e o América num 5-3-2. Pela disposição dos jogadores em campo, a disposição média dos jogadores em campo, a gente vê um equilíbrio aí entre as equipes. Não me parece aqui que nenhum time jogou muito em cima do outro, né, pressionando o outro time contra o seu campo de defesa. E olhando a concentração das jogadas, a gente vê que o Corinthians fez 22% das suas jogadas no terço defensivo, 41% no meio de campo e 37% no seu campo de ataque. Já o América fez 24% das suas jogadas no seu campo defensivo, 50% no meio de campo e 26% no seu campo ofensivo. Então por aqui a gente vê que o Corinthians, na verdade, conseguiu mais jogadas aí do meio campo para frente em relação ao América. E olhando aqui embaixo esse gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo do jogo, a gente vê aqui mais barras brancas do que barras verdes, que mostra um domínio do Corinthians por mais tempo na partida, né? Aqui no início do primeiro tempo, depois aqui um trecho longo perto dos 30 minutos do primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo e o início do segundo também domínio do Corinthians. Aí depois a gente tem um trecho aqui com domínio mais forte do América, um trechinho aqui de volta, o Corinthians dominando. Depois o América domina o jogo, mas sem muita intensidade, dos 30 minutos do segundo tempo até o final, domínio do Corinthians, e aqui bem perto do finalzinho, um domínio bem mais expressivo. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco mais do comportamento das equipes e aquilo que elas conseguiram produzir em termos de criação e finalizações. Então aqui pelo lado do Corinthians a gente vê que teve 70% de posse de bola, que é uma posse de bola alta para um mandante, 644 passes tentados com 86% de aproveitamento, então bastante passes aí trocados pelo Corinthians. E outro destaque aqui é o número de cruzamentos, 29 cruzamentos tentados, que é um número de médio para alto. Já pelo lado do América se destaca aqui o número de bolas longas tentadas, também um número de médio para alto aqui nessa estatística, com 61 tentativas. Em termos de criação, foram 16 passes decisivos do Corinthians e 10 do América, sendo que passes decisivos são aqueles que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, 1,47 para o Corinthians e 0,55 para o América. E a ideia da expectativa de assistências é medir o desempenho das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente eles finalizaram ou marcaram gols nessas para contabilizar na estatística. A ideia mesmo é ver a capacidade dos times de levar a bola até regiões mais favoráveis do campo para marcação de um gol. Então, nessas duas estatísticas aí de criação, o Corinthians aqui com 4 estrelas, né, números de médio para altos, e o América com 3 e 2 estrelas. Em termos de finalizações, 20 chutes a gol do Corinthians, 13 do América. Desses 20 chutes do Corinthians, 7 foram bloqueados, 7 foram para fora, sendo que 2 passaram perto do gol, 5 foram defendidos, além de um gol marcado. Pelo lado do América foi um chute bloqueado, 8 chutes para fora, sendo que 3 passaram perto do gol, 3 chutes defendidos, além do gol marcado. Em termos de chances claras de gol criadas, 2 para o Corinthians, nenhuma para o América. Mas só olhar o número de chutes a gol não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades e a expectativa de gols pós-chute também considera a qualidade dos chutes em si. Então, considerando a qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Corinthians marcasse 1,21 gols e o América 0,66. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, 0,79 gols era a expectativa para o Corinthians e 0,85 a expectativa do América. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma noção do desempenho dos atacantes, o quanto que eles conseguiram adicionar de expectativa de gol para o seu time com base na qualidade das finalizações. Para o Corinthians, esse valor dá menos 0,50, que mostra que os jogadores do Corinthians não finalizaram muito bem a gol, e pelo lado do América, 0,19 positivo. É um número pequeno, mas ainda assim mostra que os atacantes do América conseguiram adicionar expectativa de gols
nas chances que eles tiveram com base na qualidade das finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então a expectativa era que o América marcasse 0,79 gols e conseguiu marcar um gol. Essa diferença de menos 0,21 negativo mostra que o desempenho do goleiro do América não foi tão bom. Ele levou, assim, 0,21 é um número pequeno, mas, enfim, o goleiro levou um pouco mais de gols do que o esperado, né? Apesar de não dar para levar 0,79 gols. Por outro lado aqui, a expectativa era que o América marcasse 0,85 gols, marcou um gol, então também aqui uma diferença pequena, porém negativa, que mostra que o desempenho do goleiro do Corinthians não foi muito bom. Na verdade, esses dois números aqui estão muito próximos de zero, então na prática os goleiros tomaram o número de gols esperado com base na qualidade das finalizações que eles levaram, né? Então, um desempenho praticamente neutro aí dos dois goleiros. E para finalizar aqui, quando a gente olha todas as estatísticas, desde passes decisivos até o número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender se a partida foi boa ou não. E a gente vai ver aqui números, as estatísticas com 4 ou 5 estrelas, todas pelo lado do Corinthians, e apenas 3, né? Passes decisivos, expectativa de assistências e o número de chutes a gol. Todas as outras estatísticas aqui, seja de Corinthians, seja de América, todas com 3 estrelas ou menos, o que faz parecer que a partida não foi tão boa assim. Só alguns números aqui que foram acima da média. Como eu disse, número de passes decisivos do Corinthians, expectativa de assistências e número de chutes a gol. Então, finalizamos aí mais uma análise de Corinthians 1, América 1. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!